Fala galera do Verdão, bora reagir a mais um vídeo aqui dos canais ESPN, trazendo as últimas notícias, as últimas informações do mercadão da bola que segue agitado aqui no nosso país, né? Palmeiras, Flamengo, Santos, São Paulo, Cruzeiro. O torcedor alviverde aguarda um reforço de nome, de peso, que até o momento não veio, né? Tentou o Andreas, não veio. Vamos ver como é que vai ser o mercadão aí do Verdão. Já amassa o dedão no like, se ainda não é inscrito, dá essa força, dá essa moral pra gente. Se inscreva no canal e vamos para mais um vídeo. Essa não é a frase da presidente, né? Frase de Vinícius de Moraes, até eu lembrei na entrevista coletiva. Mas outros pontos aí dessa entrevista do técnico Abel Ferreira. Primeiro, ele reconhecendo que o time não foi bem contra o Bragantino. Rodízio da equipe, essa foi a terceira vez que essa equipe entrou em campo, foi contra a Portuguesa na estreia, depois a virada contra o Santos e agora ele teve alguns desfalques, caso do Felipe Anderson que está com problema no pubis, então colocou um ataque muito jovem com o Thales, o Luigi e o Estevão, que tem 17 anos, os outros dois ainda não fizeram nem 20 anos, então o Palmeiras vai ainda se ajustando e é o que ele falou, ele quer dar uma rodagem para o elenco, quer analisar os garotos, porque vai precisar durante a temporada. E outro ponto é esse aí, ele citando também o contrato que ele tem com o Palmeiras até o final dessa temporada. Ele não está preocupado com o final de contrato, preocupado sim em ajustar a equipe para dar uma sequência de bons jogos no Palmeiras nessa temporada de 2025. São 5 competições que o Palmeiras vai disputar em 2025. E um terceiro ponto, ele falando também dos reforços, dizendo que os reforços, é para o torcedor ficar tranquilo, que os reforços vão chegar na hora certa. Mas eu queria saber de vocês, o que vocês acham aí? Será que dá para comparar Abel Ferreira com Klopp no Liverpool? Está liberada o fight aqui no nosso Sport Center. Títulos de Klopp no Liverpool e Abel no Palmeiras. A gente briga? Isso. Pode vir, Mariana. O Abel... Mas você pode me chamar de esse senhor quando for começar o senhor. debate? Tá, mas o Jailson ia falar. O Abel tá ali defendendo o lado dele. Ele fez, e citou como referência o Klopp, que estava ali, enfim, como novo CEO ali, né, global de futebol ali da marca Red Bull. Mas a comparação ousada do Abel Ferreira, principalmente no momento que ele fala esse senhor, eu achei genial a parte que ele fala esse senhor. Temos aqui o Mário Marra, que pode falar muito melhor do Klopp do que eu, e o Bruno Vicari, que amou as aspas de Abel Ferreira, e eu quero ouvi-los. Quem começa? Ô Marra, você acha que o Abel ele se comparou com o Klopp? Não, se comparou. Se comparou. Ele pediu uma comparação, né? Eu acho que tem contexto. E o Vinícius está destacando, assim, não tenho que defender absolutamente ninguém. Mas eu acho que o contexto não é profundo. E aí você compara coisas que são desiguais. Uhum. Aí você tem chance de até ser mal interpretado. Vamos lá. O Klopp, ele é, aspas, do Guardiola, o treinador mais difícil que o Guardiola enfrentou. Uhum. E olha que o Guardiola teve vários enfrentamentos, por exemplo, com o Mourinho, né? Mas o Guardiola sempre falava, esse era o cara que me fazia... E quando o Klopp encerrou, né, que ele não queria mais, entregou, inclusive completou um ano ontem, né, do dia que... anteontem, do dia que ele anunciou que não ficaria no Liverpool, o Guardiola falou assim, ótimo, vou ter uma noite a mais de sono na minha temporada, porque a noite que antecedia os meus jogos com ele, eu dormia mal. E isso tem um valor que nenhum outro técnico no mundo tem. Isso é assim, acaba com qualquer tipo de discussão. E eu acho que, assim, diferentemente do que o Abel falou semana passada, que o Palmeiras era um clube que estava endividado, que estava aqui, isso, estava aqui. Isso, eu até fiquei pensando se o Paulo Nobre não ficou com raiva do que ele ouviu. O Paulo Nobre poderia falar isso. Paulo Nobre poderia falar. Que o Palmeiras era um clube endividado. E o Paulo Nobre mudou a história do Palmeiras. O Klopp mudou a história do Liverpool. Uhum. Porque o Liverpool, sim, em 2008, 2009, era um clube falido. E não tinha mais por onde ir. Até que foi vendido e viveu um processo que o Klopp chegou
E aí deu outro passo. O primeiro passo foi com Kenny Dalglish, depois com o Brendan Rodgers, e aí com Roy Hodgson, e com o Klopp a mudança. E o Abel não teve que capinar nada. O Abel pegou um clube estruturado, né? Por causa do Paulo Nobre. Mas para mim a questão é toda que ele estava se defendendo e acho que ele foi talvez indelicado apenas. Ele não precisava citar um outro trabalho. Só que ele estava se defendendo porque foi vaiado. Inclusive o Klopp nunca foi vaiado. Vai, Bruno. Não, falando sério agora, você não viu, você acha que o Abel tá certo? Não, eu acho que eu concordo com tudo que vocês disseram, inclusive com o que o Vinícius contextualizou bem, porque eu acho que o barulho ele é grande na rede social. Sim. E é normal que seja assim, porque as pessoas levam para aquele lado assim, parece que a pergunta foi a seguinte, né? Abel, você acha que você é melhor que o Klopp? E o contexto é completamente diferente. A pergunta não foi essa. A maioria das pessoas que está nesse momento fazendo barulho não teve o trabalho nem de ouvir a pergunta, muito menos de ouvir a resposta completa. E o Vinícius contextualizou bem. Qual foi a pergunta que foi excelente feita pelo Leandro Boldaquia da Transamérica? Abel, você é um cara que cobra que os jogadores que estejam aqui tenham vontade e tenham ambição. E você tá com essa energia para cobrar isso dos jogadores? Porque toda hora o Abel ameaça sair. Então, e você, tá afim? E aí ele cita os processos. E aí o Abel cita os processos e fala, né, não questione isso para mim, porque a gente vai buscando um título atrás do outro. Tanto é que a gente conseguiu ganhar até mais títulos do que esse senhor que estava aqui. Então, esse é o fato, né? Isso foi o que aconteceu. E esse senhor que em algum momento percebeu que não tinha mais energia. Sim. É isso. O Klopp percebeu isso. Eu não tenho mais energia. Então, eu acho que esse foi o... Assim, poucas pessoas viram qual foi a pergunta e qual foi a resposta. Isso Sim. foi o que aconteceu. A minha opinião sobre isso. Quando o Abel se compara ao Klopp, ou aos feitos, ou aos títulos, ele passa um ar de presunção. E muitas vezes ele é... desnecessário. Isso, e muitas vezes ele passa esse ar e eu acho que isso é desnecessário. É ruim para ele, Bruno. É ruim para ele. Sim. Mas eu acho que diante do que foi perguntado, ele responder dessa maneira, para mim, não é nenhum absurdo. Mas não responde também a pergunta. Porque a pergunta é se não é o que... Isso. A pergunta é daqui para frente, Perfeito. não daqui para trás. E aí, na sequência da resposta, ele responde. Por isso eu continuo aqui. Por isso estou onde quero estar. Por isso eu sou o capitão do meu destino. Mas a comparação com o Klopp não faz o menor sentido. Por isso que eu também achei desnecessário ele ter comparado. Então. Mas eu não acho um absurdo essa resposta diante do que foi perguntado. Eu achei Porque mais se você entra na rede social, é aquela coisa. Parece que, Abel, quem é melhor, você ou ele? Não é foi isso. Não, não é isso. A pergunta, ela dá um contexto de... como ele construiu o pensamento dele. Isso. Mas a crítica que eu acho que o Abel, que a conversa aqui, não é que estão criticando esse recorte, mas não é porque é único exclusivamente esse recorte. Porque na semana passada o Abel falou que ele pegou o Palmeiras endividado. Isso. Porque ele capinou o mato. Mas aí cai nessa presunção que a gente está falando. Mas isso que eu tô falando. O Abel, ele isso não tá foi mais grave que ontem. Isso, concordo. Ele não tá... O pessoal, a verdade é que tá todo Ou mundo saco cheio do ameaçar, eu Abel. também vou embora, e eu concordo com você. É isso. O ponto é, o Klopp, as coletivas do Abel, você ouve para pegar a hora que ele vai falar uma besteira. Porque as pessoas estão perdendo a paciência com o tipo de entrevista com ele. Então, mas eu acho que na de ontem, por mais que a manchete seja forte, o corte seja forte, não foi uma besteira como em outros casos eu achei que foi. Acho que da semana passada foi mais forte. Eu também acho, porque é isso, você está se comparando a essa figura que o Marra É indelicado, destacou. é o cara que está lá, tal, assim, passa batido, usa outra analogia. É um visitante importante que você está recebendo, concordo. Outra função completamente diferente, o Klopp estava ali Sim, nem executando, não tinha nada a ver com o Liverpool, por exemplo. Não, e não sabia. E na minha cabeça, assim, obviamente não tem como afirmar isso, mas o que me pareceu é que em algum momento ele queria falar do Klopp. Eu acho que sim. Acho que pela presença do Klopp ali no Allianz Parque. Em algum momento que ele fosse questionado, ele ia usar esse argumento do número de títulos. Exato, para mim ele já, sabe, eu vou fazer algum tipo de... Não é fazer algum tipo de comparação. Ele não ia falar isso sem ter calculado os números de títulos do Klopp antes, né? Vou aproveitar que ele está aqui. Ele pesquisou, ele entrou lá no Wikipedia do Jürgen Klopp, contou 1, 2, 3, 4, tem 6. Eu tive mais, então eu vou lá e vou falar. Eu acredito Imagina nisso. se ele fala isso e depois o Klopp tem um triplo. Exatamente. Ele não ia soltar essa aspa à toa. Para mim, ele em algum momento ele aproveitou, o Klopp vai estar aí e tudo mais.
Não, em algum momento tem o dobro do tempo de trabalho. eu vou citar o Klopp aqui em alguma pergunta, alguma resposta que tiver, eu vou citar, sabe? Como já foi muleta para vários técnicos brasileiros, aquele argumento de o Klopp ficou 3 anos antes, de 4 anos antes de conquistar o primeiro. Exatamente. Quantas vezes a gente já ouviu isso, né, Marcos? É que para mim é vezes. isso, assim, são comparações sem padrão. Assim, ficou há muito tempo sem conquistar o título, sim, mas a disputa, o Liverpool tinha saído dessa disputa. Essa disputa era com outros e ele voltou a disputar por causa dele. A verdade... Seria mais uma comparação assim, você, o nosso cara da Premier League. O Liverpool, na ocasião, antes da chegada da polêmica. Não, sim, mas é verdade. Pô. O Liverpool tinha saído ali da esfera do Big Six. Em relação à briga. Ele Então, ele era Big Six por educação. Por educação, por história, pela história. Como atualmente existe essa conversa sobre o Tottenham. Sim. Então, nesses primeiros 3 ou 4 anos, ele não era cobrado por esse título. Não era cobrado. Ontem Era muita coisa para eu capinar conversei mesmo. bastante com o pessoal ali do Red Bull. O Klopp te atendeu? Não. Ele não sabe o que ele perdeu. Mas já falaram antes. Não, mas eu conversei bastante lá com o pessoal do Red Bull e achei muito legal a posição até do Klopp nesse sentido, que era, a gente não vai nesse momento dar entrevista, porque se acaba dando uma entrevista, vira para a história no Liverpool, e ele não está aqui para nem falar do Liverpool, nem para promover a marca Red Bull. Ele está para fazer um trabalho de implementação de todos os processos e ele tem viajado pelo mundo, né, nos clubes, passando por isso. E isso quem me passou, eu conversei bastante com o Júlio César, né, ex-goleiro do Red Bull, e que hoje trabalha bastante por lá. Né? Então, essa é a intenção e o desejo de ele estar, o motivo de ele estar aqui. Ele está trabalhando. Exato. Então, assim, inicialmente ele ia ficar só para o jogo contra o Palmeiras. E o que o Red Bull falou assim, não adianta você vir e ficar num jogo no Allianz Parque. Porque essa realidade do Allianz Parque, desse jogo, talvez seja muito mais europeia do que brasileira. Você precisa ver a nossa base, onde a gente treina, o jogo do final de semana, que é um jogo de campeonato estadual. Então, por isso, eles acabaram estendendo a presença dele aqui. Hoje eu vi um trecho da entrevista do Fred Caldeira com o Guardiola. Eu vi também. Eu ia citar, sobre inclusive. permanência de treinadores. Ah, então, e era isso que eu ia citar. Desculpa, era isso que eu ia citar. Que o Júlio falou assim, a gente falou pro Klopp que aqui no Brasil é essa loucura de toda hora treinador ser mandado embora. E o Klopp falou que a gente, talvez aqui no Brasil, tenha até uma impressão diferente, mas que na Inglaterra também é assim. E que se ele, depois desse início de trabalho, não tivesse conquistado tantos títulos, ele também teria saído. Mas ele teria tido 1 ano, né? Aqui, teria. Não, aqui o Diniz é mandado embora depois de 4 jogos. Mais ou menos, né? A pergunta do Fred pro Guardiola, ele até compara assim, que no Brasil, na temporada passada, na Série A, 20 técnicos rodaram. Na Premier League foram 3 ou 4. É diferente. Na temporada. É diferente. Mas só para trazer um outro contexto, o Klopp acabou de demitir o Pep Linders, que foi auxiliar dele ao longo de 4, 5 anos e que era o técnico do Red Bull Salzburg. Então, mas ele tinha que demitir mesmo, porque o trabalho estava péssimo. Então, e que ele entende que essa pressão existe em todos os lugares, mas de fato aqui no Brasil é... A gente vai conversar mais sobre o Abel também, juntando também a parte que ele fala na coletiva, mas com dentro de campo. Barros não gostou muito e a coletiva rendeu, viu? Tá estranho. Em 4 jogos, 3 derrotas. Por isso, uma reunião dos jogadores do Bragantino no aquecimento. Do lado palmeirense, a torcida pegou no pé do diretor de futebol, Anderson Barros. O Barros, desde que eu cheguei, é um elemento que já está habituado a ser criticado. É como se fosse um pai de cada um, sendo bem sincero, porque não é o cara que só se preocupa com a contratação, ele é um cara que se preocupa com todos, com a qualidade física, com a qualidade técnica. Um vermelho de propósito. O Bragantino tinha um convidado especial, o alemão Jürgen Klopp, ex-técnico do Liverpool, os Reds da Inglaterra. Hoje, ele é chefe global do futebol da marca Red Bull. Tirou foto com Leila Pereira, tomou banho no gramado, tirou onda com o torcedor. Agradecer também a presença dele, eu acho que deu uma motivação a mais para nós, para que a gente pudesse dar seguimento no nosso trabalho. Com a bola rolando, o Klopp não veria um bom futebol. Por um momento, ao menos do Palmeiras.
já que, guardadas todas as devidas proporções, o Bragantino teve lampejos de Liverpool. John achou o Vinicinho na área, que fez o Everton entrar no jogo. Assim, sem nenhum perigo, aos 17 minutos, o Palmeiras apareceu. Vinicinho fez o Everton se esticar tudo. Foi mérito do Everton ali também na batida, na hora que eu chutei pro gol. E muito feliz pela minha partida. Lance simples, domínio considerado fácil, nada dava certo. Nada mesmo. Fizemos um mau jogo, não produzimos muito, foram muitos passos falhados, isso demonstra muito que a tua equipa ainda não está bem fisicamente em termos de lucidez. Um segundo tempo muito fraco das duas equipes. Fabinho mandou longe. Na tripla substituição apareceu o Piquerez, retornando aos gramados após 6 meses em recuperação. Mas o jogo nada mudou, nem para o Bragantino, muito menos para o Palmeiras. Foram 90 minutos sem acertar um chute sequer no gol. Até que nos acréscimos, aos 94 minutos, Flaco Lopes, meio estranho, deu passe para Alain, que acertou a trave. Na sobra, Estevão. Não tenho uma explicação para dizer porque é que essa bola não entrou. Mas Abel sabe bem o que e em que Estevão precisa melhorar. Tirou os defesa da frente, ou tem que cruzar, ou tem que passar, ou tem que rematar. Não precisa de fintar o defesa 3 vezes. Até porque se fintar o defesa 3 vezes, o adversário vai pôr mais gente dentro da área. Portanto, precisamos só que ele utilize toda a capacidade que tem e depois de tirar o defesa da frente da primeira vez, fazer coisas. Dos 5 jogos até aqui, na temporada de 2025, foram 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota. Dos 29 jogadores que Abel Ferreira tem à disposição no elenco, ele já utilizou 26 neste Paulistão. A alternância nas escalações incomoda a torcida que vaiou após o jogo. E isso abre espaço para questionamentos. Sabemos qual é o caminho, uma decisão minha de dividir o elenco, sabendo que a época começa dia 15, ou começou dia 15 de janeiro e acaba dia 22. Não são os de fora que nos vão dizer o caminho que eu ou que a direção tem que seguir. 20 dias, 5 jogos, já vos disse, é a primeira vez que eu estou a fazer isto na minha vida. Sobre saber o que fazer, ter um plano e pensar na temporada inteira, Abel usa Klopp como exemplo. Ainda hoje esteve aqui um senhor chamado Klopp, ou esteve aí, e ganhou menos títulos em 8 anos no Liverpool do que a minha comissão aqui. E teve 8 anos, certo? Então, portanto, não me venhas falar de fome de títulos porque não entra, isso está com a minha raiz. Sobre o torcedor, as vaias e a pressão. Eu queria que os nossos adversários estivessem fora do Allianz Parque. Não queria que os nossos adversários estivessem dentro do Allianz Parque. A única coisa que eu peço é que do primeiro ao último segundo que apoiem a equipa. Essa é a máxima função deles. E no final, se quiserem assobiar, comecem pelo treinador. Estava bravo o Abel. Aliás, ele ficou muito bravo na coletiva do final de semana contra o Novo Horizontino, jogo que o Palmeiras perdeu de virada, jogava na Arena Barueri e agora não perdeu, empatou. É uma equipe de Série A que não vem começando o Paulistão com aquele ímpeto. Ainda o Bragantino não mostrou suas credenciais, mas ontem até teve umas 5 oportunidades, deu trabalho e muito para o Everton. Foi mais incisivo, talvez pela presença do Jürgen Klopp, supervisionando, olhando de perto, entendendo o processo do time aqui no Brasil. E o Palmeiras é muito dependente do Estevão. Busca o Estevão o tempo inteiro e eu acho que falta mais criatividade até para o meio, que é de muita qualidade. O Veiga só entrou na segunda etapa, mas ainda que os reforços esperados não vieram, tem muita gente boa lá. Então o Palmeiras está oscilando, é início de temporada, acho que merece um voto de confiança, mas fica aquela sensação de que no ano passado só ganhou o Paulistão. Então, a gente tem que dividir de 2 maneiras, eu pelo menos estou fazendo isso. Claro que a análise pontual tem que ser feita. O Palmeiras não jogou bem. Você é muito racional, Chico. Estou tentando ser, porque o torcedor, na verdade, é passional e está tudo certo. Agora,
O Palmeiras não jogou bem, isso é um ponto. O Bragantino até me surpreendeu pelo que vinha jogando, não sei se foi a presença do Klopp, mas não fosse o Everton, o Bragantino poderia ter terminado o primeiro tempo na frente do placar e muita falta de, você usou a palavra, criatividade, inspiração, né? Um Palmeiras que assim depende muito do Estevão, o Maurício não bem, o Felipe Anderson agora machucou, ele coloca os meninos, né, o Luigi e o Thales, que não conseguiram também ter uma boa atuação, então assim, muito pouco pelo que a gente espera desse Palmeiras. Agora, vamos lá para o outro lado. O Abel não abriu mão do seu planejamento, ele dividiu o Palmeiras em 2 grupos, isso dificulta um pouco o entrosamento e é claro, gente, são 20 dias, como ele falou, e 5 jogos. Como que a gente vai esperar algo mais? Já ganhou um clássico. O foco do Palmeiras, e ainda isso, né? Ainda ganhou do Santos, na Vila. O foco do Palmeiras não está na fase de grupos. Vai classificar. O foco do Palmeiras está lá na frente. E tem muitas competições, e tem um super mundial, e tem um calendário terrível. Se ele não pensar nisso agora, lá na frente não vai dar. Porque as coisas vão se afunilar, vocês sabem como funciona. Então, assim, eu entendo que o Abel Ferreira está tentando fazer o seu planejamento, mas a exigência do torcedor é um negócio maluco. Vamos para esse assunto, inclusive, porque ontem muitos protestos, outra vez, contra o Anderson Barros. Na primeira vez no jogo do Novo Horizontino, o Abel já reagiu, não gostou, já saiu em defesa de um cara que está com ele aí nesse trabalho todo, com a Leila também. Mas ontem, mais da organizada, a gente viu que isso veio da organizada, alguns torcedores vão comprar essa ideia, mas é aquele incômodo, o torcedor não gosta de ver o time oscilando. O torcedor vai lá no Allianz Parque, né, quer ver uma boa apresentação e sabe que tem carências. E essas carências, elas são detectadas há algum tempo. E aí tá vendo o clube perder negociações. Porque a gente não estava vendo muito isso, né? Mas toda hora tá vazando um grande nome do Palmeiras negociando. Andréas Pereira, Claudinho, o Gabriel Jesus, que estava para voltar do Arsenal, e de repente não acontece. E aí o torcedor fica naquela expectativa e de repente a coisa não acontece. Os que vieram ano passado, o Felipe Anderson e o Maurício até um pouco mais regular, mas também não aconteceram efetivamente. Então o que o torcedor pensa? Eu quero reforço, eu quero contratação. E aí sobra para o Anderson, né? Tira o 0-0, os protestos, vem a coletiva de Abel Ferreira, e aí uma comparação que ele faz com Jürgen Klopp. Ai. Essa comparação não caiu muito bem. Rendeu. Todos vocês sabem que desde que eu cheguei, e nunca menti para ninguém, que eu sou um treinador de projeto. Ainda hoje esteve aqui um senhor chamado Klopp, ou esteve aí, e ganhou menos títulos em 8 anos no Liverpool do que a minha comissão aqui. E teve 8 anos. Não, galera, me desculpa, mas comparar o Klopp com o Abel, comparar a Premier League com essa lixo de futebol que a gente tem, não tem comparação, tá? Me desculpe os defensores do Abel aí, não dá. Certo? Então, portanto, não me venhas falar de fome de títulos porque não entra, isso está com a minha raiz. Portanto, esse senhor que esteve aqui hoje, Klopp, teve 8 anos no Liverpool e ganhou menos títulos do que nós aqui em 4 ou 5 anos. Portanto, e como eu te disse, sou um treinador de projeto e isso não vai alterar. Como já vos disse várias vezes, sou capitão do meu destino e dono da minha alma. Eu estou onde quero estar e onde gosto de estar. Agora, a tua opinião ou a opinião dos outros não é minha. Portanto, eu estou aqui porque quero, estou aqui porque tenho vontade de ganhar, estou aqui porque não há nenhum clube no mundo que neste momento me dê todas as condições que me dá este clube. Estou aqui porque para mim o Palmeiras é o melhor clube do Brasil, de longe. É que são coisas tão diferentes, realidades tão distintas. Opa. Cada um trabalha o que tem. Eu já vi gente falando, mas o Klopp não enfrentava o Velo Clube, a Portuguesa. Sim, realmente, o nível de exigência na Europa como um todo é altíssimo. O Abel sabe bem disso. São treinadores vencedores, mas é uma comparação que, na minha opinião, só não precisava ter sido feita. Não tem porquê, nem tem sentido. Eu vou ser sereno aqui, né? Porque eu já vi que essa declaração repercutiu até de uma forma uma proporção muito grande. Mas ele foi deselegante. Eu acho que ele foi deselegante até porque o Klopp estava lá, né? E foi homenageado, recebeu uma camisa da Leila, estava lá com os torcedores, tirou foto. É uma grande figura. Muito simpático. Ele é maravilhoso, uma grande figura do futebol mundial e um técnico brilhante. E a comparação não cabe. É que o Abel está sendo
o Abel, incrivelmente, o Abel também tá respingando para ele muitas críticas e ele está buscando maneiras de se defender, mas não foi da melhor forma, não foi fidalgo com um convidado que estava lá, inclusive na sua casa, fazer esse tipo de comparação. Não pegou bem, não. Este assunto será expandido, ampliado no debate. Nossa. Pode ter certeza, Chico, porque É isso aí, galera. Cara, me desculpa, galera. Me desculpa você que é amante aí do Abel Ferreira, que se der um chute nos bagos do Abel, quebra o seu queixo, cara. Me desculpa, mas não dá para defender. Não dá. Eu já acho o Abel arrogante de há muito tempo já. Os portugueses, eles têm essa arrogância aí. O Jorge Jesus veio aqui, tinha essa arrogância. Mas nós brasileiros não somos acostumados com esse tipo de coisa, né? Com esse tipo de arrogância. Para eles pode ser algo normal, mas que isso é uma arrogância. É arrogância, cara. Você quer querer comparar ao Klopp, cara? Mano, a Libertadores para eles lá é como a Libertadores da Arábia pra gente. Vamos supor, né? O time Al Hilal ganhou a Champions Árabe. Pode falar. E o Kiko? Agora, quando você fala Champions League, o Klopp ganhou a Champions League e o Mundial. Escreveu o nome na história do mundo. Um cara que ganha a Libertadores, ele escreve o nome na história aqui do Brasil. Acabou. Uma Champions League, onde você enfrenta Real Madrid, Manchester City, Paris Saint-Germain, e etc. e tal, Barcelona. Cara, é uma comparação muito desleal. Muito. O Abel foi muito desleal nessa comparação, na minha opinião. E esse tipo de arrogância aí vem de muito tempo, né? Vem de muito tempo. A questão de não estão deixando a gente ser campeão, não estão deixando que a gente é o melhor, esquecendo que tem outro time lá do outro lado que joga. Cara, aceitar, engolir a derrota, né? Ninguém gosta de perder, mas às vezes a gente tem que engolir a derrota, tem que engolir que do outro lado ali também tem um time querendo jogar, também tem um time que vai fazer de tudo para não deixar você vencer. Falou na hora da raiva, falou, mas foi muito infeliz nessa fala, ele foi.